Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa do Segurança Digital aqui no Café com Bytes, diretamente da FBV em Porto Alegre. Eu estou aqui com um convidado super especial, o Zé. Tudo bom, Zé? Tudo bem, muito prazer, muito obrigado pelo convite. Que agradeço. Zé, nós vamos comentar aí, conversar um pouquinho sobre esse nosso mercado, às vezes complexo, às vezes não tão complexo, sobre segurança, privacidade, né? Eu sei que vocês têm hoje duas soluções proprietárias, uma atendendo uma vertical de privacidade, a outra de segurança da informação. Eu queria começar entendendo um pouquinho dessas duas soluções e a gente decorrer aí da nossa conversa, a gente abordar um pouquinho dos causos que a gente vê no nosso mercado e como essas soluções estão aí para auxiliar as empresas, né? Perfeito, vamos abordar então dor e solução. Exato. Vamos ver esses dois pontos. Nossa pauta antes de iniciar foi, né, dor e Exato. solução. Nossa conversa vai ser sobre isso então. Vamos lá, primeira solução, o Scaler, né? Exato. Internet Scale Controller. Vou trazer ela como primeiro, é a mais nova, mais recente. Mas o Scaler ele aborda mais de 20 anos que eu tenho de atuação no mercado corporativo. Então, buscando soluções para melhorar a performance, a segurança, a proteção das organizações. Eu atuo nesse mercado basicamente com Linux desde os meus 14 anos. Então não é algo... Caiu um livro na minha frente ali, vou aprender, vou tocar isso aqui. Antes disso eu queria ser jogador de futebol. Então, só para a gente fazer essa abordagem... Foi um caminho um pouquinho diferente. Vamos achar outro caminho da jornada aí, mas... Dado essa jornada aí, cheguei até um ponto de ter a oportunidade de atuar em grandes projetos, em grandes companhias. Criei quantos projetos nós temos, principalmente no estado do Rio Grande do Sul. Legal. E em algum momento, também me deparei com uma falta de equipamento de hardware pós-pandemia no Brasil. Então, basicamente, nós fazemos a compra, sempre fizemos compra de hardwares vindo importados da China, ou basicamente rotulados já nos Estados Unidos. Né? Dolarizado aqui. Dolarizados. E não só a oferta, ela se torna mais complicada para o mercado, para o cliente, vamos pegar o público varejista, por exemplo, mas também se torna mais caro para o meu time. O meu tempo aumenta porque eu não tenho hardware, ele vai demorar para chegar. Sim. O treinamento também vai ser um problema, porque para formar um profissional de tecnologia, um bom profissional, em torno de 2 anos. Tem pessoas que atuam comigo há mais de 10 anos no mercado. Então, preparar esse profissional é muito demorado. Sim. E quando a gente começou a olhar o Scaler, a gente se deparou com uma necessidade de ter um hardware que fosse de baixo custo e um software que pudesse fazer o que os grandes players faziam. Conseguimos o hardware. Chegamos a um hardware da Letônia. Legal. Buscávamos no Brasil inteiro, todo distribuidor tinha aquele hardware. Não tem problema de produção, não tinha problema de entrega. E a gente saía de um custo de 5 a 6 mil reais de um hardware para entregar um hardware de 600 reais para o meu cliente. Uau. Vamos para a segunda camada, a de software. Eu preciso entregar uma interface amigável e que ao mesmo tempo tenha um conceito. Então, o Scaler é uma plataforma cloud com um conceito de cibersegurança e um conceito de gestão aplicado. Eu consigo preparar um profissional hoje para atuar dentro do Scaler em 30 dias. Então, a minha curva de formação, minha curva de aprendizado, ela é muito mais curta. Eu entendo que há sim uma diferença entre tecnologias. Não estou dizendo que nós resolvemos todos os problemas do mundo. Sim. Mas vamos lá. Troca de link de internet, métrica de qualidade, métrica de disponibilidade, monitoramento, segurança, firewall, proteção de rede. Tudo isso a gente consegue fazer dentro do Scaler hoje. Então, é muito difícil eu trazer uma situação da pequena ou da grande corporação que a gente não consiga resolver, né, olhando pela ótica de rede, de monitoramento, de disponibilidade, de qualidade. Então, nós focamos nesse nicho. Em muitos dos casos, nós chegamos a uma redução de custos dos nossos clientes de 60% a 70% implementando a nossa solução. Então, nós desbancamos alguns quantos players do mercado internacionais, não porque são ruins, mas porque naquele momento a gente se tornou mais competitivo. Sim. E eu vejo dois pontos críticos aqui que a própria solução já atende, né? Um deles é o próprio orçamento. Então, as empresas... inevitavelmente, elas vão acabar tendo um orçamento muito menor, principalmente quando a gente fala de segurança da informação, que acaba se ainda tendo a percepção de, cara, ser um custo e não um investimento, né? Um outro bate-papo. Né? E também a gente vê, eu vejo outro aspecto que é atender empresas, talvez menores, com porte menor, que ainda não tem uma maturidade de cibersegurança ou de segurança da informação adequada, né?
para receber, por exemplo, uma Fortinet ou um outro grande player. Às vezes ou a empresa vai partir para um grande player, acaba que sai de um custo altíssimo, não tem maturidade para absorver uma solução dessas, né? Não, então, aquele projeto e aquele investimento fica parado, não tem um retorno adequado, e aí volta a aumentar a crença de que segurança da informação é custo e não é investimento. A frustração, né? A frustração. A frustração. Exatamente. Meu pai usava uma frase que dizia assim, a decepção é proporcional à expectativa. Exato. Então, o que acontece? Você coloca um budget gigante naquela mudança. A partir do princípio que você nunca mais vai ter problemas. Essa é a expectativa. Exato, exato. Só que não é assim. Na realidade, e nunca vai ser assim, né? Não vai ser. Exige, convenhamos, né? Estamos no momento de IA, no mundo de IA. Só que quem coordena e quem comanda isso é o humano. Exato. Então nós precisamos preparar esse público para poder utilizar melhor as nossas soluções. Então, quando eu falei que a gente prepara alguém em 30 dias, por exemplo, é porque muitas das coisas que eu perguntava, por já conhecer o meu mercado, por já conhecer o meu cliente, eu não pergunto mais. Eu aplico a solução. Óbvio. Então, quando a solução está aplicada, ele não precisa mais olhar para algo que é óbvio. Esse link ele é bom ou ele é ruim? Esse link de internet, né? Sim. Ele tem qualidade ou não tem qualidade? Tá, vamos lá. Qual é o parâmetro que nós vamos usar de qualidade? É a disponibilidade? É a latência, por exemplo? É o tempo que fica no ar? É a oscilação que ele tem? Primeiro vamos definir quais são os critérios. Só que, convenhamos, quando vamos para o varejo, por exemplo, a gente tem a seguinte situação. Tem que estar no ar? Tem. Então, se tem que estar no ar, eu tenho que medir, eu tenho que ter todas as métricas possíveis para identificar se aquilo ali vai prejudicar ou em algum momento vai tornar indisponível. Exato. E por muito tempo a gente simplesmente se satisfez se está no ar, tá bom. Não tá bom. A gente não pode mais se contentar com qualquer coisa. Nós temos 1 milhão de possibilidades. Até porque o drive do negócio mudou, né? Então, assim, cada negócio, que nem tu comentou, cada negócio é uma peculiaridade diferente. Tem, por exemplo, o negócio do varejo é a disponibilidade. Daqui a pouco, para um escritório de advocacia ou contabilidade, é uma outra questão. É segurança. É segurança, é proteção, entendeu? Então, a própria empresa, é o que eu sempre digo, a própria empresa ela tem que fazer a sua própria fotografia e não comprar, não é mais comprar uma caixinha e vai lá e instala e acabou. Não tem mais isso, né, cara? Mas você vê um ponto interessante? Nós desenvolvemos uma solução que ela entende o cliente. Nossa, peraí, vocês fizeram uma tecnologia, um sistema que entende o cliente? Não é que ele está ouvindo o meu cliente, mas nós estamos percebendo, observando e fazendo uma leitura de tudo que está acontecendo na rede naquele momento. Quando nós fazemos essa leitura, quando nós fazemos essa análise, nós conseguimos identificar padrões. Esses padrões, assim como em todo lugar do mundo, tem o do brasileiro. Vai ter o do gaúcho, vai ter o do catarinense, vai ter o do paulista. Exato. E nós conseguimos hoje tropicalizar a segurança da informação a ponto de entender o que é segurança para nós aqui. Porque, vamos trazer para a nossa vida real, não falar só de cyber, para alguns é uma fechadura a mais na porta. Exato. Para outros é um segurança na porta. Para outros é um muro, para outros é uma grade. Cada um vai ter um conceito. Para outros é o forte, né? É o forte. É o inteiro. Exatamente. Então, nós precisamos primeiro ter isso equalizado. Para o segmento varejo, a disponibilidade e a segurança andam juntos. Sempre. Porque, em muitos casos, bom, convenhamos, segurança da informação tem 3 pilares. Disponibilidade, integridade e confidencialidade. Disponibilidade é um pilar da segurança da informação. Exato. Ou seja, se eu estou ofertando um serviço no mercado, parte-se do princípio de que eu tenho que estar no ar. Ou seja, conectado, disponível para que me comprem. Óbvio. Então, eu vejo que esse talvez seja o principal desafio que nós temos. Definir de modo coerente o que é segurança para a gente. A partir desse conceito regional ou de nicho, de segmento, então partir para as possíveis soluções. Então, o Brasil, esse mundo de oportunidades, né? Discute em todos os segmentos, mas também tem que partir para um mundo de oportunidades, mas também de maturidade. Está na hora de nós começarmos a escolher o que é bom para o meu negócio, o que eu preciso agora. E eu vejo, cara, esse é um ponto muito crítico, né? Porque, de novo, não é mais aquela questão de olhar a prateleira, né?
Tu tem que entender o teu negócio, exatamente. Cara, tu tem que olhar para dentro de casa, o que é crítico no meu negócio, o que é sensível, quais são as barreiras que eu tenho que criar aqui, né? Quais são os caminhos viáveis dentro do meu orçamento, dentro da minha realidade e poder aplicá-la a elas. Uma coisa é inevitável, não dá para deixar de ter segurança. Né? E é muito bom que você trouxe, porque eu vejo que um ponto importante, assim como para todo mundo, para cada um segurança vai ter um conceito, nós também precisamos entender que cada um vai ter um budget. Exato. Cada um vai ter um valor para poder investir no seu segmento. E ele tem que ser coerente. Eu não posso entregar uma solução de segurança de R$1 milhão. Uma empresa que não uma padaria, fatura, exatamente. Por exemplo, uma padaria. E não é uma questão de faturamento. O nicho não exige aquilo ali. Exato. Então, concordo. será que eu preciso de um Fortinet? E ao contrário também, né? Ao contrário acontece. Qual é a minha visão? A empresa que precisa do investimento de R$1 milhão e às vezes não faz. E não faz. Então, e às vezes temos os dois pontos. Exato. Isso não é maturidade? Isso não é a capacidade de poder olhar para o seu negócio? E aí vem um ponto mais importante ainda. O lugar do dono é analisando a gestão do negócio. Concordo. Não é escovando o bit. Exato. Então, existe uma formação técnica, existem profissionais brasileiros muito competentes, existe a Forte, assim como tantos outros players que existem no mercado, mas que de algum modo podem resolver esse problema. Na minha concepção, o lugar do dono é resolvendo o problema do negócio. Óbvio, 100%. Mas aí vem a questão da maturidade. Você sabe escolher seu fornecedor? Então não é só sobre tecnologia, é sobre a pessoa por trás daquela tecnologia. Será que eu sei decidir? E nisso, a Lei Geral de Proteção de Dados ajuda muito, porque ela coloca em xeque, não só como lei, mas como gestão de risco, probabilidade versus impacto. Qual a probabilidade de eu sofrer um ataque e qual o impacto se acontecer? Cara, é o que eu falo, assim, cara, faz ali minimamente uma análise de impacto, probabilidade, um BIA, cara, sabe, cara, simples. Qual é o impacto do negócio? Porque, de novo, né, tem muito, concordo contigo, o lugar de gestor, cara, é olhar os indicadores de negócio. Só que segurança se torna um indicador de negócio. Que ele precisa, com maturidade, olhar para ele também. Exatamente. Só que isso não vai para a mesa. Para a mesa vai faturamento, custo e lucro. Vou pegar esses pontos aí, tá? Margem. Vou pegar esse ponto. Custo, lucro, faturamento, margem. Esses são os indicadores que todo negócio precisa ter. Exatamente. O lugar dele, sim, é lá tomar decisão. Mas a informação da cibersegurança só vai chegar nele se entender que aquele é um pilar. Claro. Quando ele entende que esse é um pilar, ele quer saber. O meu fornecedor está me entregando o link que eu contratei? A minha empresa está barrando os ataques da qual eu gostaria que isso acontecesse? Isso realmente está acontecendo? O meu investimento está valendo a pena? Essa maturidade, esse olhar, quando eu digo maturidade, não é que ele é um investidor, o cara já criou um negócio, então ele já fatura, a gente não está ensinando ele a fazer negócio. Exato. A gente só está dando para ele mais uma variável que ele não estava olhando. E que essa variável, digamos que por um vazamento de dados ou por uma indisponibilidade, se houver uma indisponibilidade, ele para de vender. Se houver um vazamento de dados, ele paga uma multa. Exato. Então, mas qual é o tamanho da multa? Será que eu posso pagar? Ó, vamos trazer 2% do faturamento. Coloca o risco, né? 50 milhões de reais. Vai colocar o risco, né? Vai colocar o risco, então, né? Aí vem outros skills, né? Vamos trazer tecnologia como skill, cibersegurança como skill, mas vamos trazer também gestão de riscos. A gente gera risco o tempo todo. Eu costumo dizer que não existe risco zero, nem 100% de segurança. Não, isso é exatamente. Embora grandezas matemáticas distintas, o 100% de segurança e o risco é zero, porque eu não estou medindo o risco a nível de porcentagem, mas quando eu olho nesse ponto, o nosso trabalho é nesse intervalo. De grandezas matemáticas distintas, de oportunidades distintas, mas de muita força, de competitividade, de necessidade, de mercado, de movimento, de economia. Então, como é que eu consigo colocar isso com tecnologia para poder operar? Então, veja bem, né? Nós saímos lá do scaler resolvendo um problema de negócio, mas nós fomos lá no decisor. Exato. Então, hoje o meu desejo é que o scaler esteja uma proposta do scaler esteja na mesa do decisor e que um POC possa ser feito para mostrar para ele que a gente consegue resolver, reduzir o custo, manter a disponibilidade ou aumentar ela ainda, ao mesmo tempo que a gente protege o negócio dele. Então, esse é o nosso principal objetivo. Então, mas como é que a gente faz isso hoje? Com dados. Dados. A gente lê a empresa através dos dados dela. Que dá dados dos clientes? Não. Dados de performance de todos os equipamentos de rede que passam, de todo o tráfego de rede que vai para a internet e que vem da internet. Essa análise que a gente faz, consolida, toma as decisões. E manda um indicador de negócio. E manda para o cliente. Esse é o indicador de negócio. É óbvio. Esse provedor, ele é bom ou é ruim? Como tu falou, né? Não sei, o trabalho dele não é escovar o bit, né? Deixa isso para nós
e eu te entrego o indicador de negócio para, cara, te mostrar a nossa saúde, a nossa maturidade em segurança, ponto final. Esse é o ROI, né? É óbvio, né? Se eu conseguir te entregar exatamente. o Esse é indicador que você o mais tem, difícil, né, cara? Provar isso acaba sendo mais difícil, exatamente. Né? Mas ele acontece, nem tudo é positivo. Exatamente, mas acontece. E do outro lado a gente tem a questão de privacidade, né? Lei Geral de Proteção de Dados, aquela questão. Entramos um pouco na mesma seara da segurança da informação, né? Tipo, cara, não, isso aí não vai acontecer, essa multa não vai chegar, isso aqui não é para mim. Como é que hoje a Privacy 21 está se posicionando no mercado? O que ela entrega? Como é que vocês estão gerando esse valor para o cliente com o olhar de privacidade? Bom, nenhum empresário acaba sendo um gestor de projetos. Ele é empresário. Nenhum advogado é gestor de projetos, ele é advogado. Nenhum TI entende de lei. Exato. Entende de TI, de tecnologia. 3 pilares principais que sustentam a Lei Geral de Proteção de Dados e a privacidade, diante da LGPD principalmente, tá? Mas mundialmente falando, isso é uma concepção. Tecnologia, jurídico e gestão. Esses 3 pilares, eles dão sustentação para tudo que a gente vai discutir sobre privacidade e proteção de dados a partir de hoje. Sim. Mas colocar como marco essa nossa conversa aqui. Eu preciso unir esses 3 pontos. O Privacy 21, ele une esses 3 pontos através de uma metodologia. Então, nós conseguimos fazer a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados de uma organização, basicamente, vou usar um termo, num curtinho espaço de tempo. Para não dizer que a gente fez o nosso tempo recorde há 4 meses, uma adequação de uma empresa de 70 colaboradores. Uma empresa de software. Por que a gente conseguiu chegar a esse ponto? Existe um comprometimento lá da empresa? Claro, também, mas existe uma metodologia, onde nós trouxemos para dentro desse escopo dentro desse método, o advogado, o gestor e o pessoal de TI. Para construir essa jornada. E nós criamos marcadores. Então nós temos nossa gestão de projetos lá, o nosso Kanban, onde nós conduzimos todo o processo de adequação. Para quê? Para tornar coerente o momento da empresa também. Óbvio. O que isso acontece? O que acontece com a organização quando ela passa por essa jornada? O nível de maturidade dela aumenta. Lembra que a gente falou como é que eu tomo aquela decisão de escolher melhor o meu fornecedor? Olhando para dados. Que dados? Os meus, da minha empresa. E o que a gente faz dentro do Privacy 21? A gente coloca os dados, o ciclo de vida do dado, onde entra e qual é o fim dele dentro da organização, se é que existe um fim. Só que nesse processo, a gente também toca na gestão de processos da empresa. Sim. Outro impacto, peraí, agora a gente tocou no negócio. E agora a gente começa a identificar. Sempre vai acabar tocando no negócio. Onde que a gente acaba, quem a gente contratou, que plataforma, que sistema, por quanto tempo fica? E a política de privacidade desse fornecedor? E essas perguntas aí difíceis de responder, hein, cara? Perfeitamente, só que elas estão num guia. Se a gente seguir aquele passo a passo da adequação, nós já atuamos com advogados que não tinham know-how nenhum de adequação à LGPD, mas eles entendiam de lei, então eles interpretaram a lei através da nossa metodologia. Nós tínhamos um gestor que não entendia nem nada sobre o valor de fazer uma adequação. E hoje ele é um dos melhores tomadores de decisão a nível de TI no segmento dele. Então, quando a gente traz isso para dentro de um dashboard, para tomada de decisão, eu começo a conhecer mais sobre o meu negócio. Mas eu conheço o meu negócio. Faturamento, lucro, margem, custo. Não. Sobre o ciclo de vida dos teus dados. Por que você está com esse dado aqui? Qual é o risco de pegar essa foto? Por que tu está fazendo... Por que tu tá deixando esse dado aqui dentro? Como que tu tá deixando? E às vezes mais de um fornecedor é descoberto para a mesma função. Ou, exemplo claro, né? Isso é verdade, isso eu sinto na pele. Esse problema é comum, né? Mas vamos lá. Evolução de processo. O processo mudou. A empresa amadureceu. É isso aí. E eu tô lá com o meu escopo desenhado, a minha consultoria de 10 anos atrás, dizendo como é que é o meu processo. Esse é um ponto que é muito crítico, né? Que eu sempre comento, porque o processo, ele é um ciclo vivo, né? Porque é exatamente isso, cara, e aí eu digo assim, o processo é, cara, semana que vem já mudou, cara, um jeito da gente fazer, já mudou um fornecedor, já entrou mais pessoas, mais colaboradores, ou saiu colaboradores, como é que tu tá tratando disso tudo, né? E essa é uma pergunta interessante, né, porque não se faz ela, quando se faz, às vezes não tem, dentro do ecossistema da tua organização, né, trazer ecossistema do teu grupo, né, empresarial, você não tem um tempo para analisar isso. Você não tem foco nisso. Então, privacidade. Claro, porque tu tá cuidando do business ali, exatamente. Né? Exatamente. Mas lembra que a gente comentou agora há pouco sobre a cibersegurança, que agora os dados vão para a mesa do gestor?
Pois é, privacidade e proteção de dados também vão. Privacidade vai também, com certeza. Não, mas por que vai agora? Simples. 2% do faturamento com teto de 50 milhões de reais, uma sanção para vazamento de dados, que às vezes é pela seleção equivocada de um fornecedor, ou pelo erro de um fornecedor. Muito grande. Isso aí é isso é uma dor muito, muito grande, né? Tava comentando com o pessoal aqui do teu time antes. Hoje a minha realidade é coordenar como diretor de segurança ali um ambiente do Clube do Valor, que é uma empresa, uma gestora de investimentos. E, cara, é exatamente isso, né, cara? Tu olha lá, tu vai olhar os líderes de negócio, da unidade de marketing, da unidade comercial. Cara, quem são teus fornecedores? Esse, cara. Como é que a gente está fazendo a gestão dele? Cara, ele passa um reporte, cara, ele já respondeu um questionário aqui sobre o nível de segurança, de privacidade que a empresa dele tem de controle? Não. Ah, mas por que isso é importante? Cara, a gente precisa cuidar de nós. Para cuidar de nós, a gente também tem que cuidar do terceiro que está nos atendendo. Porque senão, cara, de nada adianta a gente construir camadas de segurança, cara, e aí tu tá olhando para um terceiro que não tem nada, que não se preocupa com isso, mas tu tá, cara, fazendo esse intercâmbio de dados com ele. Olha só, dentro da plataforma tem um momento que a gente cadastra o operador. Vamos lá, a LGPD ela traz 2 pontos, né? Controlador e operador. Tem alguns atores, né? Sim. Controlador, operador, DPO, encarregado de dados, né? E a NPD. Exato. Trazendo esse ponto aí. Mas entre controlador e operador, controlador coleta o dado para uma finalidade. Operador opera uma parte em nome da organização, em nome do controlador. Movimento simples, tá? A empresa coleta e faz o cadastro de clientes. Cadastro de colaboradores. Ó, B2B não precisa de LGPD. Precisa sim, tem colaborador. Se tem colaborador, precisa de LGPD, tá? Além de toda organização precisa, mas esse é um ponto importante. Se é B2B e tem colaborador, precisa de LGPD. Ponto. Isso é uma máxima, eu já vou trazer para a mesa aqui com a gente. Mas onde que eu quero chegar com essa explanação? Quando eu vou escolher o meu operador, eu preciso saber qual é o nível de adequação à LGPD que ele tem. Dentro da plataforma, nós cadastramos um operador e enviamos um e-mail para ele com um questionário para poder medir o nível de conformidade que ele tem com a Lei Geral de Proteção de Dados, baseado nos critérios construídos pela própria organização. Então, vou dar um exemplo claro entre controlador e operador. Minha empresa contrata colaboradores, tem clientes e assim por diante, mas dentro da base de dados do ERP, do sistema financeiro, da folha de pagamento, ela cadastra esses colaboradores. Porém, ela não faz a gestão contábil dentro da organização. Ela terceiriza isso. Ou seja, um escritório de contabilidade operacionaliza a gestão fiscal contábil fora da empresa. Sim. Ele opera, então ele é meu operador. Essa relação entre controlador e operador, nós conseguimos fazer a gestão dentro do Privacy End-to-End. Então nós conseguimos identificar o nível de maturidade, o ciclo de vida do dado, onde que ele é armazenado, e também comprometer o teu operador, o teu terceiro, se aquilo que ele está falando que ele realmente tem, sim, é verdade, porque aí nós temos o princípio da boa-fé, né? Você está respondendo isso. Ainda tem esse outro cenário, né? Que não é técnico, né? É uma parte do princípio da confiança em relação humana. Porque responder ali um Excel, um e-mail dizendo, o que tu tem, é muito fácil, né? Perfeitamente. Eu posso dizer agora, cara, eu preciso de evidência disso. Eu tenho uma ferramenta que consiga, armazenar uma evidência, evidenciar que de fato aquele fornecedor, ou mesmo a gente internamente já tem aquilo ali, é diferente. Olha só, todos os gaps e toda a jornada de gestão de riscos é necessário evidenciar. Então, você pode ir lá, através de uma foto, do upload de documento, da comprovação, você pode registrar a evidência daquela coleta, aquele dado, ou daquela ação dentro da empresa. Então, se há um gap e há uma solução, há uma evidência, tanto do gap quanto da solução. E isso a gente conduz dentro dessa jornada, dentro da plataforma. É confortável. Quando eu falo um curtinho espaço de tempo, é que isso deixa de ser uma dor. O decisor, ele olha para um dashboard, onde ele vê em que momento nós estamos no projeto, quais são os riscos que nós temos. A gente não discute budget, a gente não discute nada, recurso tecnológico, a gente discute negócio. Então a LGPD, nesse caso, quando olhado pela ótica, quando visto pela ótica do Privacy End-to-End, ela já traz um nível de organização e de maturidade para a empresa que dá sustentação para ela poder focar no negócio. E mais importante,
continuar ou ainda aumentar seu nível de competitividade, porque enquanto trabalha enquanto outros dormem. Exatamente. Então, faça a sua adequação à LGPD hoje. Use uma metodologia para quê? Para ter início, meio e fim. E hoje quem contrata a plataforma da Privacy, 21, cara, tem esse suporte de adequação junto com vocês, da plataforma, de poder criar esses indicadores, criar todas essas questões? Tem. Bom, vamos lá. Contratei, sou um escritório de advocacia, vou pegar o escritório como exemplo e quero fazer adequação de alguns clientes meus do varejo. Vamos usar o varejo como exemplo aqui. Estamos aqui na varejo, FBV. Né? Nesse momento, o que ele vai fazer? Vai contratar a plataforma, mas ele mesmo quer realizar a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Então ele pode seguir a metodologia, porém vai ter um onboarding. Ou seja, vamos pegar pela mão, cliente, olha aqui, ó. Mostra isso aqui. Cada situação. Vamos pegar um cliente teu, vamos te ajudar a iniciar num cliente. Vamos lá, passo a passo. Ou ainda, preciso de um par, preciso de alguém que me ajude a conduzir de 0 a 100% dentro da plataforma. Quanto com a Forte, a gente vai absorver isso junto. Ou ainda, tem casos que parou o projeto no meio da jornada, porque trocou o encarregado, trocou até o escritório de advocacia. Acontece também. Trocou o decisor. Os jornalistas precisam retomar. Esse ponto é importante. Você pode ter parado há 6 meses, e aconteceu com um cliente nosso, ele ficou parado 6 meses com o projeto de adequação à LGPD. Quando retomou, os dados estavam ali, o dashboard estava ali. Então a gente pode escolher de onde a gente quer retomar, porque a informação está clara. Precisa começar tudo de novo, não precisa ter um retrabalho de fazer tudo aquilo de novo. Né? E como é uma metodologia clara, explícita e simples ao mesmo tempo, nós conseguimos preparar qualquer profissional para poder atuar. Ele não precisa ser da área do direito, não precisa ser da área técnica, não, ele só precisa focar e ter uma base de princípios e valores focados em privacidade e proteção de dados. Mas ele vai conseguir conduzir essa orquestração toda na plataforma, né? Perfeitamente. Estamos trabalhando para que ele possa conduzir isso de forma independente, né? Óbvio. Self-service. Mas, ainda assim, nós temos um time altamente capacitado para poder conduzir, para dar esse suporte. E Zé, deixa eu te perguntar, a gente está se encaminhando para o fim do nosso bate-papo aqui. Cara, tua visão para os próximos anos aí do mercado de segurança, do mercado de privacidade, o que está por vir, o que tu está enxergando, quais são os riscos aí para as empresas e como a gente pode ajudá-las aí para aumentar, né, a sua maturidade, os seus controles de segurança e de privacidade também. Vou contextualizar minha resposta para que fique mais completa. Ano passado, 2024, eu estive no Vale do Silício, Estados Unidos, né, basicamente, Califórnia, depois Toronto, corredor, né, de inovação Waterloo, Toronto, estudando também IA. Legal. Esse ano, fiquei 3 meses fora do Brasil. Esse ano, quando eu retornei, já fui para a China. Então, em março, eu estava na China numa imersão. Não tem como eu não contextualizar isso aí. Então, o pêndulo econômico-tecnológico, ele está direcionado para o Oriente. Então, eu tive tanto nos Emirados Árabes quanto na China e foi um momento de impacto, porque lá tem o dinheiro, o movimento financeiro está acontecendo lá, mas o Deep Tech também. Me fizeram essa pergunta quando mandaram no Instagram, estava fazendo alguns vídeos, e o pessoal mandou essa pergunta: você só está falando de IA, né? Você não falou nada sobre cibersegurança. Você falou de questão financeira, você falou de super apps, né, que na China tem o conceito de super apps, talvez saia um programa só falar sobre isso. Sim, sim. Uma série de outras tecnologias que eu acabei falando, né? E a minha resposta foi direta: nada vai funcionar no âmbito digital sem cibersegurança. Nada. Uhum. Se a gente vai ter IA, vai ter que proteger os dados que estão passando na IA. Não só os dados, meu sistema, a performance, a garantia da performance dele. Se eu vou melhorar meu processo de gestão financeira, meu aplicativo de pedido, de entrega, de delivery, se eu for melhorar meu sistema de pagamento, tudo isso vai precisar de cibersegurança. Uhum. Se eu comprar um smartwatch, um Bluetooth, uma Wi-Fi, eu vou precisar de cibersegurança. Uhum. Não é uma questão de vender o medo, mas de que tenhamos, a partir de agora, a garantia de que não há como existir tecnologia sem protegê-la. Perfeito, muito então, boa essa colocação. Com maturidade, eu digo, as empresas precisam, o quanto antes, se atentar para que iniciem essa jornada o quanto antes. Já é tardia, mas que iniciem, pois nada vai operar no mundo digital sem cibersegurança.
Muito bom. Eu acho que só fazendo um gancho final eu acho que essa tua visão, acho que retrata, ela traz muito da fotografia do nosso cenário no âmbito Brasil, né? Que é exatamente isso. Eu acho que tudo vai ter cibersegurança e trazendo esse ponto de vista e essa afirmação, a gente deixa de lado, porque cibersegurança ainda muitas vezes é compreendida como aquela parte da TI, como aquela solução específica. E cibersegurança o conceito é criar essas arquiteturas, criar essas orquestrações para as tecnologias que estão emergindo, como IA e outras tantas que vão continuar acontecendo independente de qualquer coisa, né? Perpetuidade, então, né? Perpetuidade. Exatamente, cibersegurança para mim é base, assim como para qualquer negócio, financeiro é base, contabilidade é base, jurídico é base, existe uma nova camada que é cibersegurança, entendeu? Não é mais vertical, ela é horizontal. Totalmente. Porque vão surgir tecnologias vão vir, vão sair, e cara, cibersegurança vai ter que estar como olhar para tudo que acontecer nas empresas e também na nossa vida pessoal, né? Por que não? Precisa caminhar junto. Essa Exatamente. É a verdade. Exatamente. Zé, quero te agradecer. Obrigado pela tua participação, cara. Foi um bate-papo sensacional, né? Que bom, prazerzão. Muito obrigado pelo convite também. Vamos repetir outros bate-papos, sem dúvida nenhuma. E é isso, pessoal. Eu te agradeço. Agradeço você que está aqui nos assistindo aqui diretamente o Segurança Digital no Café com Bytes. Fica ligado que outros programas virão. Valeu!